Nós estamos em um culto de Santa Ceia e eu sempre tenho a preocupação de procurar trazer uma mensagem que caminhe na temática do culto. Por outro lado, eu entendo que o pregador ele é uma espécie de profeta, pastor Robson. Eu entendo que os senhores veem assim como eu que ministro a palavra consigo enxergar. E a missão do profeta é uma só, é tirar de Deus e trazer para o povo. Tiramos de Deus e trazemos para o povo. Ou seja, Deus é que sabe o que o povo precisa. E buscando caminhar junto com a temática do culto e com a revelação que Deus tem nos dado, em oração eu estive. E o Senhor Deus me orientou a trazer esta mensagem que vamos ler aqui. Êxodo capítulo 30, versículos 23, 24 e 25. Livro de Êxodo, capítulo de número 30, versículos 23, 24 e 25. Todos os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Amém. O texto sagrado diz assim: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, de 500 siclos, de cinamomo odoroso, a metade a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira um hin. Depois disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Diga comigo: este será o óleo sagrado da unção. Pode se assentar aplaudindo a Jesus. Meus irmãos, na palavra que vamos ministrar nesta noite, nós usamos aqui como base o livro do Êxodo, o capítulo de número 30, onde Deus está dando algumas instruções curiosas a Moisés. Dentro dessas instruções, Deus está falando coisas que dizem respeito a como seria o tabernáculo e algumas peças que lá dentro estaria. Ao falar acerca do tabernáculo e acerca das peças que integrariam, que haveriam de compor o tabernáculo, Deus também fala acerca de alguns elementos que também fariam parte das cerimônias de consagração. No texto que nós lemos, o Senhor Deus está dando instruções acerca do óleo da unção. E nós vamos fazer esse texto como a base para a ministração desta noite. Assim sendo, a mensagem que vou pregar-vos nesta noite tem como título: O processo do azeite. Eu vou dizer mais uma vez: o processo do azeite. Para falar-vos acerca disso, eu quero iniciar aqui dizendo que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e quando olhamos para a história universal, sobretudo para a região da Mesopotâmia, que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, onde se desenrolou toda a história praticamente que nos é contada no Antigo Testamento, nós temos algumas observações curiosas. O azeite, lá nos tempos remotos, ele sempre teve um valor singular, ele sempre teve um valor extraordinário. Se não vejamos, meus irmãos, lá no passado, quando uma pessoa tinha reserva, ou seja, uma grande porção de azeite, essa pessoa tinha um grande capital financeiro. Se nós observarmos o livro de 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7, nós temos ali a história de uma mulher que estava endividada, porque o seu marido morrera e deixara ali uma grande dívida. Quando ela vai até o profeta, dentre as muitas orientações, a solução que o profeta de Deus dá para aquela mulher está representada no azeite. E foi através da multiplicação do azeite e de uma grande porção de azeite que ela teve a sua dívida paga. Mas há um fato que nós não observamos ali. Depois de pagar a dívida, a mulher vai ao profeta e diz: profeta, o meu problema está resolvido, o que faço agora? O profeta diz: mulher, Deus não faz nada pela metade, e Deus não vai lhe deixar empobrecer e viver necessitada. Portanto, mulher, eu sei que Deus lhe deu azeite mais do que era necessário para vender e pagar a dívida. Faça o seguinte: do azeite que sobrou, você vai viver até os dias finais de sua vida. Ter azeite no passado era sinal de ter capital financeiro. Em segundo plano,
O azeite também era aplicado na cosmética, era usado como perfume. O azeite também era usado como tempero, portanto era usado na alimentação. O azeite também era usado na medicina. O azeite era uma espécie de bálsamo que era usado para curar feridas. O azeite era usado na época antiga, como nós estamos vendo aqui no capítulo de número 30, no tabernáculo. Posteriormente também no templo era usado como o óleo da unção nas chamadas cerimônias de consagração. Na era apostólica, já no Novo Testamento, o azeite era usado como o óleo da unção para a cura. Assim sendo, observando a história geral e observando a Bíblia Sagrada, nós vemos que o azeite sempre teve diversas aplicações. Agora escute-me, fica aqui uma pergunta: o que significa para nós, pastor Jonatas, o azeite na figura da Bíblia Sagrada, aplicada à vida do cristão dos dias odiernos? O que é o azeite para nós? Meus irmãos, vamos observar aquilo que mostra-nos a Bíblia Sagrada. O azeite na Bíblia não poderia ser outra coisa senão símbolo e sinal da pessoa e da presença do Espírito de Deus atuando em nós. Você não observe, o Espírito Santo tem 9 figuras na Bíblia. O Espírito Santo é representado pela água, é representado pelo vento, pelo penhor, pelo selo, pelo fogo, é representado por vestimenta, por uma pomba, por orvalho, e em 9º lugar, o Espírito Santo da Bíblia também é apontado como azeite. Logo, eu quero mostrar para vocês que quando nós falamos de azeite, eu estou dizendo a você que o azeite, ele é símbolo e sinal da pessoa e da presença do Espírito Santo agindo e atuando dentro de nós. Com isso eu quero dizer que ser portador de azeite significa ser portador da presença de Deus. Ser portador de azeite significa ser possuidor da presença do Espírito Santo. Mas no texto que eu li nesta noite, eu estou observando uma recomendação que Deus faz a Moisés acerca da fabricação de uma espécie de um azeite que é chamado óleo da unção. Diga comigo, óleo da unção. E quando nós observamos a sequência do texto, lá embaixo, nós temos uma segunda recomendação. Esta segunda recomendação diz respeito ao incenso santo. Não era a mesma coisa. O óleo da unção era uma coisa, o incenso santo era outro elemento. O incenso santo era usado em cima do altar de ouro. O óleo da unção, ele era usado para cerimônias de consagração. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. E escute-me, o incenso santo, ele não tinha nenhuma agregação de azeite. O óleo da unção, que era o óleo da consagração, ele tinha uma composição de algumas essências, mais azeite em grande porção. Mas a fabricação deste elemento, ela é muito curiosa, pastor William. Quando nós observamos aqui os detalhes, a maneira que Deus orienta Moisés, eu percebo que este óleo da unção, ele não é fabricado de uma maneira qualquer. Ele passa por um processo, ele passa por um procedimento. Isso me põe a pensar, isso me faz imaginar, isso me faz refletir. E eu descubro que a vida cristã não é uma vida fácil. Eu sou muito honesto para afirmar que a vida de um cristão é uma vida de desafios. É uma vida onde nós enfrentamos provas, dificuldades, dissabores, onde às vezes ficamos enfermos, onde às vezes atravessamos momentos que não imaginávamos que iríamos atravessar. Só que quando eu olho para dentro de mim, eu percebo que Deus está comigo. Eu percebo que o Espírito Santo habita em mim. Eu percebo que eu sou servo de Deus e Deus está na minha vida. E como podem então os problemas abater a minha vida? Como podem as dificuldades passarem a fazer parte da minha existência? Existe uma teologia moderna, muito falsa, muito leviana, que declara que o cristão de verdade não pode ficar enfermo, não pode passar por adversidades, problemas, etc. É uma teologia muito fraca, que não
encontra sustentação diante da verdadeira doutrina bíblica. A Bíblia nos mostra que o servo de Deus pode sim passar por dificuldades. Um dia Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 33, ele disse assim, Jesus declarou: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, o maior imitador de Cristo, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 17, um dia ele declarou: desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Marcas de sofrimento, marcas de dor, marcas de angústia, marcas de privações, por conta de ser um seguidor fiel de Jesus Cristo. O próprio Paulo, um dia escrevendo na segunda carta que ele direciona a Timóteo, no capítulo 3 e versículo de número 12, ele diz assim: todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Contextualizando, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa na presença de Deus estão sujeitos a passar por provações. Eu quero aqui abrir um parêntese para dizer a você que o fato de você estar sendo provado hoje, meu santo, o fato de você estar sendo provada hoje, minha santa, não significa que Deus pulou do seu barco, não significa que Deus não está na sua vida, não significa em momento algum que Deus desistiu de você, não significa em momento algum que Deus não está contigo. Na verdade, o azeite vem sobre nós, mas ele passa por todo um procedimento, do qual nós vamos observar já já. O azeite vem, mas ele passa por um processo. Levante a mão para o céu e diga comigo: o azeite vem. Está fraco demais, melhora isso e diga: o azeite vem. Mas ele passa por um processo. Escute-me, para eu receber o azeite de Deus em plenitude na minha vida, eu preciso entender que há necessidade de vivenciar alguns processos. Aponte o dedo para o seu irmão e diga para ele: é preciso passar por alguns processos. Com licença, pastor, licença. Obrigado, meu querido. É preciso passar por alguns processos, pastora Rose. Pastora Vasti, é preciso passar por alguns processos. É preciso. Processos que nós não queremos vivenciar, atravessar, mas são necessários. Escute-me. O azeite representa o Espírito de Deus na minha vida. Que bom, que lindo, que maravilhoso. Mas um dos maiores exemplos da ação do Espírito Santo e do processo do azeite está aqui no capítulo 30 do livro do Êxodo. Eu quero fazer aqui algumas considerações. De onde vem o azeite? O azeite vem da oliveira. Escute-me, ele vem da oliveira. A oliveira é uma planta milenar, ou seja, por ser uma planta milenar, ela dura muito tempo, dura séculos sobre a terra. Inclusive, existe lá em Jerusalém, lá na Palestina, existe lá algumas oliveiras que os historiadores consideram que elas poderiam ter estado na sua existência nos dias em que Jesus se encontrava dentro do horto do Getsemane. Pasme-se, as oliveiras resistem ao tempo e são plantas milenares. Mas em contrapartida, o cultivo da oliveira é lento e delicado. Em contrapartida, o amadurecimento de uma oliveira é lento e delicado. Até o surgimento dos frutos, muitas águas rolam, muita coisa acontece. Talvez você não entendeu. Deus quer fazer de você uma oliveira firme e estruturada. Você vai resistir o tempo, as tempestades e as adversidades. Mas o processo de cultivo, o processo de plantação, o processo de amadurecimento é lento e delicado. Não é da noite para o dia que as coisas acontecem, mas no caminhar do gado, como dizia o patriarca lá atrás, as coisas vão acontecendo e o nome do Deus dos céus é glorificado na nossa vida. Por isso não desista da sua caminhada, vá em frente, as coisas vão acontecer, Deus vai fazer.
as coisas chegarem na sua vida. Quem pode jogar a mão ao céu e adorar? Eu fico muito preocupado quando eu vejo um crente empolgado. Pastor, o senhor se preocupa? Me preocupo. Existem dois tipos de empolgação. Uma empolgação que é permanente e uma empolgação que é temporária. Ela vem e passa. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um crente empolgado demais. É para preocupar. Porque essa pessoa está sendo extremamente positiva. E há o risco dela não está enxergando a vida cristã na sua plenitude. As adversidades fazem parte da vida cristã, e quando há verdadeiramente estrutura na pessoa, ainda que venham os ventos e tempestades, esta pessoa permanece de pé. Mas quando a pessoa vive de mera empolgação, quando o vento vem, ele cai, ele tomba. Mas Deus nesta noite quer nos fazer iguaizinhos à oliveira, resistente ao tempo, que não caia, que não proste, que não se derrube, mas que fique de pé, adorando e glorificando ao Deus dos céus. Quem pode adorar a Jesus? Eu não sei se eu já contei aqui. Eu estive pregando 2 vezes aqui, por isso eu estou dizendo assim. Um dia de manhã, outro dia à noite. E a gente, nas pregações, às vezes, vem alguma lembrança em nossa mente e nós contamos um testemunho. Há 20 e alguns anos atrás, eu era líder de jovens, lá na cidade de Birigui. Existia um garoto chamado José Francisco. O José Francisco era uma bênção, pastor William. Esse menino empolgado, sabe, empolgado demais. Um dia ele descobriu que a vida cristã não era fácil, ele ficou bravo com Deus. Um dia ele foi na minha casa muito revoltado, e contou um monte de mazelas e disse: eu vou desviar. Falei: não faz isso não, meu filho. Ele disse: eu vou desviar. Eu disse: não faz isso. Ele disse: eu vou desviar. Ser crente não vale a pena. Ele disse para mim: eu vou sair da igreja. Eu disse: não faz isso, meu filho. A gente tenta de todo jeito curar as feridas da pessoa. A gente tenta ajudar, auxiliar. Ele disse: eu vou desistir, não vale a pena. Tudo que contaram para mim era bobagem, era mentira, me enganaram. Ser crente não vale a pena, eu vou desistir. Eu fiquei bravo com aquela fala tão insistente, tão negativa, que existem situações que Deus nos manda profetizar e profetizamos, e Deus, Ele honra para fazer acontecer aquilo que Ele nos manda dizer. Mas existem situações que Deus não nos manda profetizar, mas na autoridade daquilo que é bíblico nós profetizamos e acontece. Eu fiquei revoltado com a maneira que o moço falava de Deus, que não valia a pena, o evangelho não valia a pena. Eu disse: José Francisco, tu quer desviar, então desvia. Você quer ir para o mundo? Então vai, meu filho. Eu te dou 3 dias. 3 dias. Vai lá. Volte para o mundo de horror. Se você acha que o mundo é bom. Vida cristã, meu filho, é uma vida de crescimento. Não é uma vida fácil, mas na presença de Deus você está protegido, você está amparado. Mas se você acha que o mundo é melhor, volte para o mundo. Eu te dou 3 dias para você voltar arrependido, sabendo e reconhecendo que o Deus que hoje você serve aqui é Deus de verdade. Deus mandou eu profetizar? Não mandou, mas eu profetizei. Passaram 3 dias, esse moço bate na minha casa, chorando, com a cabeça baixa, e diz: Jonatas, tudo o que você falou para mim aconteceu. Não vale a pena o mundo, eu não consigo ficar sem Jesus. Com Jesus é difícil, mas sem Jesus é bem pior. Ora por mim, porque eu quero voltar para Jesus. E caiu de joelhos, reconciliando e voltando aos pés de Cristo. Se você pode nesta noite, levante a mão ao céu e glorifique a Jesus. Se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Olha para o seu irmão e diga para ele: está difícil com Jesus? Sem Ele é pior. Olha aqui para mim: difícil com Jesus, sem Ele é bem pior. Não dá para ficar sem Ele. Aleluia! Escute, como que funcionava aqui o processo da oliveira, do fato de extrairmos o azeite? Eu falei aqui que a oliveira era uma planta milenar, um processo delicado e etc. Aqui nós temos depois o surgimento dos frutos, que eram as azeitonas.
O azeite sai das azeitonas. Elas eram colhidas, depois levadas às gigantescas prensas de fazer azeite. Depois de levadas às prensas de fazer azeite, as azeitonas eram esmagadas, elas eram moídas, e da moagem das azeitonas surgia o azeite. Escute-me, as azeitonas precisavam ser moídas. Se não houvesse prensagem, não haveria azeite. Se não houvesse moagem, não haveria azeite. Eu iniciei esta mensagem dizendo que o azeite representa o Espírito Santo, mas se não há moagem, não há azeite. Se não há prensagem, não há azeite. E eu sei que você deseja muito de Deus, você quer abundar muito na presença de Deus, mas sem prensagem não há azeite, sem moagem não há azeite. Escute-me, esse sofrimento que você vive hoje, ele vai trazer resultados lá no futuro. Esta prova que você está vivendo hoje vai trazer resultados no dia de amanhã. Este grande problema que você vive hoje vai trazer resultados de frutificação no dia vindouro. Se prepare para a grande quantidade de azeite que Deus vai derramar sobre sua vida. Deus vai te levantar com graça, poder e autoridade. Passe pela moagem adorando e glorificando a Deus. Quem pode adorar e glorificar o nome de Jesus nesta noite? Sem moagem não existe azeite. Agora escute-me, nós temos alguns exemplos na Bíblia Sagrada. E depois nós chegamos ao livro do Êxodo, capítulo de número 30, com a explicação do que acontecia aqui no processo da fabricação do óleo da unção. Nós já vimos aqui que azeite só existe se houver prensagem, se houver moagem. O azeite é o Espírito Santo, a moagem, as moendas, sem dúvida alguma, são as lutas da vida. Agora escute-me. Como que funcionava a fabricação do óleo da unção? Escute-me. Antes de mais nada, eu preciso fazer aqui uma restrição e dizer que o óleo da unção não é o mesmo que o incenso santo, que era usado em cima do altar de ouro. O óleo da unção também não era apenas o azeite simples que saía das azeitonas. O óleo da unção era todo um preparo especial que era usado para algumas situações específicas. O óleo da unção era usado apenas para a consagração, para as consagrações prescritas no tabernáculo, de seus móveis e utensílio. O óleo da unção, ele era usado também para a consagração de sacerdotes, como por exemplo foi usado na consagração de Arão e seus filhos e os seus sucessores que vieram depois dele. Este óleo da unção era extremamente perfumado. Este óleo da unção, ele era composto de 23 quilos de especiarias secas em pó, prensados, moídos, socados, amassados, quebrados. E juntava-se a essa porção 4,5 litros de azeite que saía da oliveira. Como que funcionava isso, pastor Jonatas? Funcionava assim. Esta composição tinha, além dos 4,5 litros de azeite, tinha mirra, cinamomo, cássia e cálamo, que nós lemos aqui no capítulo 30 do livro de Êxodo. O que era a mirra? A mirra era a resina do casco de uma árvore. Esta árvore era os cistos do Chipre. Depois nós tínhamos o cinamomo, que era, no caso, o cinamomo odoroso. Era uma planta que exalava uma fragrância doce. Ela compunha também o óleo da unção. Depois tínhamos a cássia, que era na verdade um pequeno arbusto, e parte desta árvore, que também era a casca, era usada. Ele era menos odorífero, mas também exalava perfume, e também era amassado, quebrado, colocado ali na composição do óleo da unção. E por fim nós tínhamos o cálamo. O cálamo era um junco aromático que dava em águas pantanosas. Moisés tomaria a mirra, o cinamomo, a cássia
e o cálamo juntaria todos eles. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. E eles então deveriam quebrar, deveriam amassar, deveriam moer, prensar e fazer virar pó. Assim eles gerariam 23 quilos de especiarias secas em pó. E estas especiarias secas em pó eram adicionadas a 4,5 litros de azeite. Quando fazia essa adição, eles tinham o melhor perfume da época. O melhor óleo da época, de tal maneira que Deus disse: ninguém pode imitar essa receita. Se alguém imitar, será extirpado de Israel. Se alguém imitar, cometeu pecado, cometeu loucura. Este óleo, este perfume só será usado para as devidas direções dadas por Deus. E tinha que passar por todo esse procedimento. Agora escute-me. Um azeite que passava por uma receita especial que vinha lá de cima. Um azeite que não podia ser copiado, não podia ser imitado. Um azeite que tinha um perfume extraordinário. Talvez você ainda não entendeu. Deus está olhando para você nesta noite. E Ele quer fazer de você igualzinho a este azeite. E a receita vem lá de cima. Ou seja, Deus quer te fazer único. Deus quer te fazer singular. Deus quer fazer algo na sua vida para impactar pessoas, para assustar pessoas, para causar admirações. Deus quer fazer em você algo tão grande, tão extraordinário, de tal maneira que alguém tente imitar, mas não consiga, não dê certo senão no elemento original, não dá para copiar. Deus quer fazer algo em você tão grande que o seu perfume será exalado, irá para distâncias muito grandes. Isso fará da reprodução do testemunho da glória, da graça e da unção de Deus que abundará na sua vida. Se prepare, porque o azeite que Deus vai derramar sobre sua vida é um azeite especial. Ô pastor, eu quero essa bênção na minha vida. Está todo mundo dizendo, eu quero isso aí para mim, pastor. Mas lembre-se, o elemento era quebrado, era moído, era prensado, era amassado. Tu entendeu agora por que tu está passando esta prova? Entendeu agora por que você está passando essa grande dificuldade? Entendeu agora o porquê deste grande problema na sua vida? Entendeu agora o porquê desta grande provação que está deixando você perturbado, aflito, desesperado? Escute-me, deixa eu profetizar para você, você não vai morrer. Deus está cuidando da tua vida, é apenas uma fase, essa fase vai passar. Deus está te preparando para coisas grandes nesta terra. Quem pode adorar e glorificar o nome de Jesus? Olha aqui para mim. Deus está me tocando para eu fazer algo aqui. Olha para um irmão que está do seu lado e coloque a mão no ombro dele. Com licença, irmão Kleber. Com licença, meu amigo. Você vai fazer assim, ó, colocar a mão no ombro, como eu estou colocando aqui, sobre o ombro do meu amigo presbítero Kleber. Segura assim. Obrigado, querido. Segure a mão, segure. Se possível, olhe para ele, olhe para ela, porque você vai profetizar para ele. Primeiro você vai dizer assim, porque tem crentes desesperados aqui achando que vão morrer. Diga para ele, você não vai morrer. Diga, ele precisa ouvir mais uma vez. Diga, você não vai morrer. Diga, essa prova não vai te matar. Diga, essa prova vai trazer unção para você. Essa prova vai trazer unção para você. Essa prova vai trazer unção para você. Se prepare, essa prova vai trazer azeite. Aplauda Jesus. Um dia eu fiquei muito doente. Eu prometi que um dia eu vou contar o meu testemunho inteiro. Eu estou devendo esse meu testemunho lá na igreja, lá de Birigui. Oh Jesus, Birigui na minha cabeça.
terra que eu vivi 18 anos, eu amo demais. Lá em Campo Limpo, eu vou contar lá um dia esse testemunho completo. Um dia eu passei uma grande prova, fiquei muito doente, fiquei muito enfermo. E eu fui visitado por muita gente, meu amigo, presbítero Kleber. E muita gente chegava para mim e dizia, se prepare, Deus vai te levar. Eu ouvi isso muitas vezes. Todo tipo de amigo vem nos visitar quando estamos mal, né? E outros diziam, será que tu não cometeu algum pecado, não? Se prepare, é normal, é comum ouvir isso. Eu acho que tu cometeu algum pecado. Pense bem, pesquisa lá atrás, busca, talvez você encontre. E ao mesmo tempo, um dia eu recebi uma visita de Deus na minha casa, porque existem situações que Deus fica em silêncio conosco. E uma mulher de Deus entrou em casa, acompanhada de seu marido, ele falando em línguas estranhas e ela interpretando. Ela disse, filho, Deus manda te dizer que Ele determina 3 tempos sobre a sua vida. Está ali minha cunhada Rose, meu irmão Jeremias, meu sobrinho Paulo, eles sabem de toda essa história. E ela disse, Deus define e determina 3 tempos sobre a sua vida. Ela disse, são 3 tempos, você não vai morrer. É apenas uma fase de uma grande provação. As promessas de Deus permanecem de pé na sua vida. E o mais assustador é que eu ouvi profetas que se diziam profetas de Deus chegar para me dizer, eu tive uma visão, eu vi claramente, e Deus me disse que vai te levar. Eu ouvi profetas de Deus chegar para me dizer, eu vi um anjo de Deus que vinha, te pegava pela mão e te levava. Não que tenha problema do cristão partir dessa terra para outra, mas a pessoa querer mandar a gente para o céu antes da hora, Jesus, está errado, né? Querer mandar você para o céu antes da hora, tem a hora certa para isso. E a pessoa chegou para mim e disse, eu vi o anjo de Deus te segurando pela mão e te levando lá para cima, Deus vai te levar. Na hora da prova você escuta todo tipo de coisa, mas lembra-te de uma coisa, em meio a tudo que você ouve, você deve procurar entender e compreender qual de fato é a voz do Senhor, e o que é que verdadeiramente Ele está dizendo ou falando. E Deus me orienta a contar essa experiência aqui, porque existem pessoas aqui ouvindo diversos tipos de vozes, e você fica então perdido sem saber onde é que Deus está de fato. Porque existem pessoas que parecem verdadeiramente serem usadas por Deus, mas estão dizendo coisas que estão te perturbando, estão pesando ainda mais a sua dor e o seu sofrimento. Eu venho aqui como profeta de Deus, porque Deus está me mandando dizer isso, essa prova não vai te matar, é apenas uma fase e ela vai passar. Quando a mulher de Deus disse para mim que eram 3 tempos, passaram 3 dias e eu não sarei. Passaram 3 meses e eu não sarei, foram 3 anos. 3 anos de dor, sofrimento, angústia. 3 anos indo a todo tipo de médico, os médicos dizendo para mim, não sabemos o que você tem. Um dia, uma especialista, uma médica neuromuscular lá dentro da Unicamp, olhou para mim e disse, Jonatas, a medicina não sabe de tudo. Nós somos limitados demais. Ela olhou para mim e disse, eu sei que você vai sarar, e nós nunca vamos saber o que de fato aconteceu com você. Os 3 anos se passaram e Deus falara, e Ele me curou, irmãos. Ele me pôs de pé outra vez para dizer que Ele existe e o nome dEle é grande. Escute-me. O azeite na nossa vida passa por um processo. A prova vem, mas do jeito que ela vem, ela passa. E do jeito que a prova veio na sua vida, ela vai passar. E o nome do Senhor Deus será glorificado na sua vida. Quem pode adorar e glorificar a Jesus? Agora eu tenho para mim que o maior exemplo a ser considerado de gerar azeite está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque a Bíblia fala para nós que Jesus entrou no jardim do Getsemane. Diga comigo, Getsemane. Ele entrou lá dentro para fazer uma oração na noite em que foi preso. E a palavra Getsemane é uma palavra de origem hebraica que tem um significado especial. Ela tem 2 significados, lugar de azeite ou prensa de azeite. E de forma muito acertada, o nome Getsemane se refere a um horto onde Jesus entrou para orar.
E aquele horto ficava no Monte das Oliveiras. Ali existiam muitas oliveiras, existia um enorme olival. E ali existiam também as prensas de fazer azeite. Durante o dia os trabalhadores escolhiam as azeitonas, levavam para as prensas de moer as azeitonas. Elas eram moídas e da moagem das azeitonas saía o azeite. E Jesus entra para dentro do Getsemane. E quem conhece a história bíblica sabe que Jesus viveu ali dentro. Ele chama 3 discípulos para orarem com ele. E os 3 discípulos são dominados por um sentimento de pesar e de tristeza e dormem. Não conseguem permanecer com ele orando nem uma hora. Jesus se sente sozinho. Jesus se sente solitário. Era um momento de tensão e de dor para o nosso Senhor Jesus. Diz o profeta Lucas que a sua angústia foi tão grande que ele suou frio. E o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que caíam até ao chão. É claro que Lucas usa aqui um linguajar para nós entendermos, mas à luz de uma observação científica, o que aconteceu com Jesus foi uma espécie de uma extrema depressão, pelo momento de tensão tão grave e terrível que ele estava vivenciando. E a medicina explica-nos para nós que quando uma pessoa está vivendo essa situação de profunda depressão, que era a situação analisada pela medicina que Jesus vivenciou, a pessoa já está vivendo um quadro de colapso, está tendo convulsões, está desmaiando, mas os evangelhos narram que Jesus permaneceu de joelhos, ele não caiu para o chão, ele não desmaiou, ele se manteve firme, ele se manteve ali firme no propósito e na decisão de lutar e de guerrear contra as forças do mal, porque ele tinha a meta de libertar a cada um de nós na cruz, para onde iria logo mais. E depois de viver todo aquele momento terrível, o que acontece na verdade é que seus vasos capilares se dilatam, e o sangue ele começa a aflorar na sua pele, e sai água também da sua pele devido àquele estado de extrema depressão. A sua pressão cai abruptamente, e aquela mistura de sangue e água vai escorrendo até o chão. E ele cambaleante, mas ele não tomba, ele se levanta. E a Bíblia diz que ele dá um passo para frente. Diga comigo, ele deu um passo para frente. Eu não te entendi, diga mais uma vez comigo bem forte. Ele deu um passo para frente. Ele deu um passo para frente, meus queridos. E quando ele dava um passo para frente, ele estava ficando mais próximo da cruz. Ele estava ficando mais próximo de seus algozes. Ele estava ficando mais próximo daqueles que vinham para lhe prender, para lhe fazer mal. Mas ele não voltou para trás, ele deu um passo para frente. E este é um grande exemplo para nós. Em meio à dor e angústia, não volte para trás, mas dê um passo para frente. Ele abriu a boca e ele fez uma oração. E naquela oração diz o texto sagrado, que ele orou e ele disse o seguinte: Pai, passa de mim este cálice sem que eu o beba, se é possível. Isso ele dizia como homem. Mas ao mesmo tempo ele complementou a oração dizendo: todavia não seja feita a minha vontade, seja como tu queres. Jesus estava sujeito à vontade de Deus o Todo-Poderoso. E o profeta Isaías, lá no capítulo de número 53, profetizara e dissera que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Parece-me que vejo literalmente a profecia de Isaías começando a cumprir ali dentro do Getsemane. Jesus estava ali sendo moído, quebrado, dilacerado. A força que tinha um grande poder, uma grande intensidade de nosso pecado, de nossos delitos, estavam ali sobre as suas costas e pesava demais. Ele estava sendo moído, dilacerado, quebrado, mas ele deu um passo para frente. Ele não voltou para trás. E ele foi preso. Ele sofreu todas as mazelas que vocês conhecem na história. E ele não desistiu da cruz. Ele foi crucificado. E no momento final, quando já na cruz, depois de toda a dor e sofrimento que passara, ele faz uma célebre declaração. E nessa declaração ele diz assim: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Era uma declaração que não estava em língua hebraica, não era feita também em língua grega, era feita em língua aramaica. Por isso alguns entendiam que ele estava chamando por Eli, mas na verdade ele declarava: Deus meu, por que
me desamparaste. Ele se sentiu sozinho e solitário. Deus não suportou ver o seu filho diante de tamanho sofrimento. Ele teve que virar as suas costas. Eu digo isso de forma ilustrada. A natureza não suportou aquilo de tal forma que de meio-dia até as 3 horas da tarde houve grande escuridão, houve uma grande revolta na natureza. E momentos antes de morrer, Jesus busca as últimas forças que lhe restavam e ele diz: Pai, está consumado. Em outras palavras, está terminada a obra que colocaste para fazer, para eu realizar, está encerrada. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E diz a Bíblia que, tendo dito estas palavras, ele expirou. Ele deixou de existir ali, deixou de estar entre os vivos. Jesus morreu. O seu corpo foi colocado na tumba fria de José de Arimateia. Lá ele ficou parte da sexta-feira, ficou no sábado, ficou também domingo de manhã. E diz o texto sagrado que era domingo bem de manhãzinha, quando 3 mulheres, Maria, aquela da qual ele expulsara 7 demônios, a outra Maria e Salomé, foram lá ao local do sepulcro para ungir o seu corpo. E quando lá chegaram, se assustaram, porque viram a pedra do sepulcro removida, uma pedra que pesava mais de 1 tonelada. Viram um ser assentado sobre a pedra, dizendo: por que é que vocês buscam aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Mas aquilo parecia demais para aquelas mulheres, não dava para acreditar. Elas continuaram andando em círculo. Quando de repente viram um segundo homem, acharam que era o hortelão, o homem que cuidava ali do horto, do jardim, do local ali. Elas disseram: por favor, se vocês pegaram o corpo de nosso mestre, diga para nós onde foi que vocês o colocaram. E aquele homem abriu sua boca e disse: Maria! E assim como a igreja reconhece a voz dele, Maria também reconheceu. Era ele, era Jesus, era ele. E ela caiu de joelhos. Ao mesmo tempo que ela levanta-se, ela corre para abraçá-la. Ela diz: Rabone, que significa meu mestre. E Jesus tem uma atitude ali curiosa. Ele diz para ela: não me toque, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. Uma expressão curiosa, está no Evangelho de João, capítulo de número 17. Não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai. Você pode pensar: meu Deus, por que isso? Lá na frente eu vejo Lázaro tocando em Jesus, colocando a mão no lugar dos cravos, etc e tal. E Maria não pôde tocar Jesus. Jesus disse: não me detenha, mas vai lá para Galileia, diga que eu estou vivo, diga que eu vou para meu Pai e também o vosso Pai. Antes de Jesus morrer, eles fizeram uma promessa. Lá no capítulo 14 de João, ele dissera: eu vou voltar para o céu. Os discípulos ficaram apavorados, ficaram desesperados. Vamos ficar sozinhos? Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei outro consolador. Olha aqui para mim: eu vos mandarei outro. A palavra outro no grego é alos, e alos significa um do mesmo tipo, uma pessoa igualzinha a mim. E quando ele diz: eu vos darei um consolador, a palavra consolador no grego é paracleto. Paracleto significa ajudador, aquele que consola, aquele que está presente, aquele que habita conosco, aquele que não nos abandona, aquele que não nos deixa. Resumindo, ele prometeu o Espírito Santo. E o azeite só é gerado através da moagem, através da dor, da angústia e do sofrimento. E Jesus prometeu o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu iniciei esta mensagem dizendo que o azeite é símbolo e sinal do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E Ele prometeu azeite sobre nós. E depois de ressuscitado, Ele sobe lá para os céus para apresentar a oferta que havia feito diante de Deus o Pai Todo-Poderoso.
Isso acontece na esfera do mundo sobrenatural, do mundo espiritual. Depois ele volta e ele passa aqui 40 dias com seus discípulos. No 40º dia ele está em cima de um monte lá na Galileia. Ele diz então para os seus discípulos: eu estou indo embora, mas lembre-se, eu fiz uma promessa. O Espírito Santo eu vou mandar o Espírito Santo, é promessa. Não se ausente de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do meu poder. Eu vou mandar o Espírito Santo. Em outras palavras, eu vou derramar azeite em abundância sobre as vossas vidas. Olha aqui para mim, ele fez uma promessa e a promessa está sobre nós. Ele fez uma promessa e a promessa é para nós. Foram 10 dias orando até que o Espírito Santo fosse derramado. Vocês conhecem a história, houve uma comoção geral em Jerusalém. Quando Pedro se coloca de pé e prega uma palavra extraordinária. E quando interrogam Pedro acerca daquela promessa, ele diz: essa promessa é para todos vocês que creem. E é também para aqueles que estão longe e para todos quantos o nosso Senhor chamar. Ou seja, a promessa era para Israel, a promessa era para os judeus que estavam longe, mas também para todos os outros que Deus viesse chamar. E nós somos esses outros. Essa promessa é para nós, o azeite é para nós. Olha aqui para mim, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo está à disposição da igreja de Deus. O Espírito Santo está à disposição da igreja de Jesus Cristo. Ele foi moído, ele passou pela grande moagem, mas ele cumpriu a promessa. Ele gerou, ele produziu azeite. Eu quero te dizer nesta noite, Deus tem azeite em abundância para derramar sobre a sua vida nesta noite. Essa prova não vai te matar, essa prova não vai destruir a sua fé, essa prova não vai roubar as suas expectativas. Esta prova não vai destruir a sua possibilidade de continuar acreditando num futuro diferente, num futuro diferenciado. Mas eu profetizo, o azeite de Deus virá em abundância sobre sua vida nesta noite e trará cura sobre sua alma, trará restauração sobre você, trará libertação na vida de seus familiares. O azeite de Deus será derramado em abundância e o milagre de Deus vai acontecer em você. Quem acredita nisso, jogue a mão para o céu e glorifique. Levante a mão direita para o céu e segure ela levantada, por favor. Levante mais alto. Levante. 3 fatos nós aprendemos aqui. Primeiro, Deus quer fazer de mim um elemento precioso. O azeite representa o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está em mim. O incenso santo, aliás, o óleo da unção do qual nós falamos aqui, era um óleo especial. Deus quer te fazer igual a este óleo. Igual, singular, importante. Um elemento para chamar a atenção, para atrair pessoas. Se prepare para isso. Continue com a mão levantada para o céu. Segundo fato que nós aprendemos aqui, Deus quer te fazer igual a uma oliveira que resista às intempéries do tempo e não caia, e não se proste em momento algum. Deus vai te dar fortaleza nesta noite. Terceira lição que aprendemos aqui: Jesus cumpriu aquilo que foi predito pela profecia. Ele foi moído, ele foi dilacerado, mas ele enviou o azeite, ele enviou o Espírito Santo. E existe azeite para as nossas vidas aqui nesta noite. Acaba chorabacanda lá do rebecanda lá do rebecanda lebrihai. E eu quero profetizar azeite sobre sua vida agora. Feche os seus olhos, levante mais alto a sua mão. Essa prova, este problema, essa luta, essa dor não é nada. O azeite de Deus vai superar todas as coisas aqui nesta noite. Enquanto nós estivermos ministrando, eu profetizo, vai haver curas de doenças e enfermidades, vai haver soluções de problemas, algemas vão ser quebradas, vão ser dilaceradas. Eu profetizo, milagres de Deus vão acontecer aqui nesta noite. Declare comigo e diga: Deus, mais forte, Deus, eu recebo esta ministração profética sobre a minha vida. Diga: Deus, a prova, a luta, a adversidade não vai me matar, não vai me destruir, não vai roubar a minha fé.
Diga a Deus: faça de mim um elemento singular e usa-me poderosamente para a glória de seu nome. Diga a Deus: faça de mim uma pessoa resistente às adversidades da vida. Agora abra os seus olhos, olha aqui para mim, baixe sua mão e faça assim, ó, para frente. Assim, ó, assim. Agora você vai fazer assim como se fosse uma concha assim, uma concha. A mão para frente, uma pequena concha com a mão, assim, ó. Fecha assim, faz uma concha. Aí deixa ela estendida assim, olhos abertos. Eu vou ministrar sobre você. E de forma simbólica, eu vou pedir a Deus que coloque azeite na sua mão. Na sua mão. Na sua mão. Quando eu terminar a ministração, você vai lentamente levar a mão sobre o ombro de alguém e ministrar azeite, graça, poder, cura, milagre, libertação, vitória de Deus na vida de alguém. Diz a Bíblia que Jó foi abençoado enquanto orava pelos seus amigos. Enquanto orava pelos seus amigos. Deixa eu profetizar na sua vida nesta noite. Feche os olhos agora. Labacando, ribicanda, lachura, becanda, lebrihai. Diga a Deus: eu recebo. Diga mais forte: eu recebo. Diga: eu recebo. Agora escute, eu profetizo em nome de Jesus. Receba azeite na palma da sua mão. Receba azeite na palma da sua mão. Receba azeite, azeite, azeite. Receba azeite, receba azeite, receba azeite. Receba unção, receba unção, receba unção. Receba azeite, receba azeite, receba azeite. Leva a mão para o ombro de alguém e profetiza. Ministra unção, ministra cura, ministra milagre, ministra azeite na vida dessa pessoa. Ministra agora, receba. Rabachanda rabacanda la surrebecanda la brade rabacanda lebrihai xerabacanda la basurrabacanda lebrihai. Eu profetizo cura na sua vida, eu profetizo milagre, eu profetizo libertação, eu profetizo restauração, eu profetizo algemas quebradas, algemas aniquiladas, eu profetizo a presença de Deus na sua vida. Agora se coloque de pé, de pé, de pé, adorando, 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 adorando. Jogue a mão para o céu e glorifica, aplauda, aplauda. Adore, adore, recebe azeite na sua vida. Rabachandara la surribicandara bachandara becanda lebrihai. Rabacara la surribicalabada rabachandara becanda la basubria. Narala corra chede calavaha do ribicanda lebrihai. Takala torre cachoba secanda.